Olá pessoal, eu sou Manuel Augusto do Núcleo Terapêutico Sinapse e hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de prosperidade financeira. Prosperidade é algo que não é só na parte financeira. Você pode prosperar em todas as áreas da sua vida. Você pode prosperar em saúde, você pode prosperar em bons relacionamentos, você pode prosperar e ser abundante de bons sentimentos, de boas companhias. Mas hoje nós vamos focar em prosperidade financeira. No século passado, um cara chamado Napoleão Hill, ele fez algo bem interessante. Ele começou a fazer uma pesquisa e entrevistar milionários ao redor do mundo. E ele começou a descobrir coisas muito interessantes. Por exemplo, que essas pessoas muito ricas, esses milionários, eles tinham padrões em comum. Eles tinham hábitos muito parecidos. Eles nem mesmo se conheciam, mas eles faziam certas coisas, às vezes de modo um pouco diferente, mas eram as mesmas coisas. Então Napoleão Hill se deu conta de que se alguém quer prosperar no âmbito financeiro, a pessoa precisa adotar certos hábitos. E hoje a gente vai falar de um desses hábitos, porque um dos hábitos das pessoas muito prósperas é o sentimento de gratidão. Mas antes de eu falar do sentimento de gratidão para vocês, eu queria conversar um pouco e falar a respeito de uma lei universal chamada Lei de Atração. A lei de atração é uma lei universal. O que é uma lei universal, não é mesmo? Talvez você esteja se perguntando aí. Vamos pensar na gravidade. A lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei universal. Você não a vê, você não consegue cheirar a gravidade, você não consegue pegar a gravidade, você não consegue ouvir a gravidade, porém você sabe que ela existe e ela existe. Mas existe algo bem interessante. Nós aprendemos a interagir com essa lei. Por exemplo, se você quiser subir no 10º andar de um prédio, você vai usar as escadas, você vai usar o elevador, você simplesmente não pode levantar os braços assim e começar a voar. Então nós aprendemos de alguma forma a interagir com a lei da gravidade. Imagine você, que se alguém duvidasse da lei da gravidade e dissesse assim: gravidade, eu não acredito em você, e fosse no 10º andar de um prédio e se apinchasse lá de cima. Eu acho que a lei da gravidade ia dar de ombros e dizer: ok, você não acredita em mim, mas eu sou o que sou, e ela vai continuar agindo, a pessoa acreditando ou não. Mas nós aprendemos a interagir com essa lei, que é a lei da gravidade. A lei da atração, assim como a lei da gravidade, é uma lei universal. Ou seja, você não vê a lei da atração, você não pega, você não sente, você não cheira, mas você não ouve, mas ela existe. É muito engraçado quando eu ouço algumas pessoas dizendo: eu acredito na lei da atração. Eu não acredito na lei da atração. É a mesma coisa como pensar sobre a gravidade. Se você acredita nela ou não, ela existe de qualquer maneira. E a lei de atração também existe de qualquer maneira. Então, algo que a gente pode fazer é aprender a interagir com essa lei, porque a lei da atração ela ficou muito conhecida a partir do filme O Segredo, de Rhonda Byrne. Existem alguns meios que nós podemos aprender a interagir com essa lei. A lei da atração é mais ou menos assim: tudo que você pensa, você gera um sentimento. Todo sentimento que você tem, ele vibra numa determinada frequência que atrai a mesma frequência para você. O que isso quer dizer? Que tudo o que acontece na sua vida, você de alguma forma está atraindo aquilo. Então,
Quando nós aprendemos a interagir com a lei da atração, as coisas começam a ficar mais fáceis. E a gratidão, é aqui que a gratidão entra nisso. Lembra que eu falei que um pensamento gera um sentimento que vibra em uma determinada frequência e que atrai a mesma frequência semelhante para a sua vida? Pois é, sentimento de gratidão, de amor, são sentimentos que vibram em uma frequência muito alta. Então, se você quiser começar a atrair prosperidade para a sua vida, você precisa começar a ser grato pelas coisas. Imagine o seguinte, uma pessoa que só tem pensamentos negativos, fica preocupada com aquela pilha de contas para pagar no fim do mês e fica se repetindo mentalmente ou comenta com as pessoas: eu não tenho dinheiro, eu não consigo um aumento de salário, esse mês não vai dar para eu pagar isso, esse mês não vai dar para eu pagar aquilo, todas essas dívidas, essas contas, isso é muito caro. Quando a pessoa fala isso, ela gera esse pensamento, ela automaticamente gera um sentimento que talvez ela nem perceba, que vibra numa determinada frequência e ela atrai aquilo para a vida dela. Então, quando ela está nesses pensamentos, é como se ela começasse a pedir para essa lei de atração, para o universo, muita gente gosta de dizer assim, essas coisas, mas ela nem percebe. Racionalmente ela vai dizer: não, eu não quero isso, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero quitar as minhas dívidas. Porém, essa lei não funciona dessa maneira. Lembra que eu falei que nós íamos aprender a interagir com essa lei? E que todo pensamento gera um sentimento que vibra numa determinada frequência? Quando eu tenho esses pensamentos negativos, e algumas pessoas podem dizer: ah, mas é a realidade. Ainda que seja a realidade, ela está vibrando numa frequência muito baixa e está atraindo aquilo para a vida dela. Então, o ser grato, quando você começa a ser grato pelas coisas que você tem na vida, você começa a vibrar essa frequência mais alta e atrair mais motivos para você ser grato na sua vida. Pense o seguinte: o que você é grato na sua vida agora? Às vezes, algumas pessoas dizem que não tem nada para ser grato. Ora, veja bem, se você está vendo esse vídeo, se você está ouvindo o som desse vídeo, você já tem muitas coisas para ser grato. Por exemplo, os seus olhos que podem ver esse vídeo, a internet que está proporcionando você dar o play nesse vídeo e ouvir a minha voz e todas essas informações. Então, nós temos de fato muitas coisas que ser grato na vida. É mais ou menos assim. Isso é um pensamento, é a maneira como eu gosto de explicar isso. É como se o universo esperasse que você fosse grato por tudo que você já tem, para então ele te dar algo a mais. Porque imaginem assim, você tem lá uma criancinha e você dá um presente para ela. E ela quer outro, ela quer outro, ela quer outro e ela quer outro, mas ela não reconhece aquilo que ela já tem. Então, quando você reconhece aquilo que você já tem, quando você começa a se tornar grato pelas coisas que você já tem, você começa a atrair mais motivos na sua vida para você ser grato. A sua percepção começa a mudar para as coisas que você já tem, aquilo que você já possui. Então, você já começa a ver a sua vida de uma maneira mais próspera. Consequentemente, através dessa lei da atração, você vai atrair mais prosperidade para a sua vida. Não é interessante isso? Um exercício muito simples que você pode começar a fazer é comprar um caderno e fazer um diário da gratidão. Você pode fazer o seguinte: antes de dormir, você pode listar pelo menos 10 coisas que você é grato na sua vida. Por exemplo, você pode dizer, e a frase sempre começa assim: eu sou grato
pelos meus olhos, porque eu posso ver com eles. Eu sou grato pela minha casa. Eu sou grato pela minha família. E assim você lista pelo menos 10 motivos de gratidão. E existem algumas perguntas que ajudam você a turbinar esse sentimento de gratidão, ou seja, você entrar de uma maneira mais profunda naquela sensação gostosa da gratidão. E eu vou ensinar para vocês. Depois que você listou os 10 motivos, você colocou lá: eu sou grato por tananã, ok? Responda essa pergunta em seguida: o que me torna grato? Por exemplo, eu sou grato pelas minhas mãos. O que me torna grato nas minhas mãos? As minhas mãos me permitem segurar as coisas, as minhas mãos me permitem pegar a colher e comer, escovar os meus dentes, pentear o meu cabelo, desenvolver o meu trabalho. E a lista segue: o que te torna grato? E uma outra pergunta que ajuda você a se aprofundar no sentimento de gratidão é: por que isso é importante para mim? Então, depois que você respondeu lá o que te torna grato naquele motivo que você escolheu, responda essa pergunta: por que isso é importante para mim? E seja lá qual resposta ou quais respostas vierem, você faz isso com os 10 motivos que você escreveu. Isso vai ajudar você a aprofundar no sentimento de gratidão. Você lembra, né? Porque o que eu penso gera um sentimento que vibra numa determinada frequência, e quanto mais eu entro naquela sensação, naquela emoção de gratidão, eu estou vibrando mais disso, atraindo mais isso para a minha vida. E uma outra coisa, uma outra dica que eu vou dar para vocês, algo que você pode fazer. Por exemplo, assim, quando vier aquele pensamento ao longo do dia: poxa, eu não tenho dinheiro, poxa, essa preocupação com essa conta, e aquele pensamento ele simplesmente veio de uma forma automática. Nesse momento, escolha 3 motivos para você ser grato por aquilo que você já tem. Então, veio o pensamento negativo, você escolhe e pensa em 3 coisas que você é grato. E se você quiser ampliar a sensação de gratidão, uma vez que você sabe que aquilo que a gente vibra, a gente atrai, você pode escolher 5 motivos de gratidão. Ok? Então eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Peçam temas para os próximos vídeos, que eu vou continuar gravando. E assim vocês podem se beneficiar de tudo isso. Muita luz e muita paz. Até a próxima!